Olá, meu nome é Elisa Alecrim, Alecrim com N, e eu posso dizer que essa é a segunda temporada do minicast Matriz Alecrim, que eu fiquei um tempão sem gravar, passando os episódios para dentro do canal do YouTube, mas agora finalmente eu volto com episódios novos. E o tema de hoje é A Vida é um Eterno Improviso. Então vamos ver como é que eu vou me sair, porque faz muito tempo que eu não gravo, então assim, né, perdi o jeito, ou não, vamos descobrir conforme eu for falando. Mas esse é um tema que já tá na minha cabeça há algum tempo e nos próximos dias eu até vou postar sobre isso no meu Instagram. Mas é uma coisa que faz muito parte de tudo que eu venho pensando, que eu venho construindo e que eu venho falando desde o começo do ano, que na verdade já esse bichinho já me picou no final do ano passado. Por quê? Porque agir no automático só funciona em situações calculadas. Mas eu admito que agir no automático tem a sua funcionalidade, tem a sua função, tem a sua importância. Tem até um vídeo no meu canal falando disso. Eu posso deixar ele marcado na caixa de descrição desse minicast. Mas isso tem tudo a ver com o que eu falo de seguir a inspiração. Por que eu falo tanto em seguir a inspiração? Porque eu percebo que não importa o quanto você seja uma pessoa organizada, o quanto você seja uma pessoa que se planeja, enfim, não importa quanto as suas intenções sejam boas, a vida ela sempre vai jogar uns cacos assim no seu caminho e você tem que se virar para lidar com isso. Tem até um álbum da Fresno recente que chama Vou Ter Que Me Virar, e é bem isso. A vida e as situações da vida são imprevisíveis. Assim, eu acho que a gente pode e deve se planejar dentro de uma situação possível, né? Dentro de, enfim, dentro de um espaço, a gente realmente precisa se organizar e se planejar, mas de uma maneira geral, não tem como você controlar tudo na sua vida. Essa ideia de controle, ela é uma ilusão. E aí eu gosto muito de falar de seguir a inspiração, porque como eu acabei de dizer, não importa o quanto organizada você seja, a vida sempre vai jogar uns cacos ali e você precisa ter jogo de cintura, você precisa saber improvisar, você precisa aprender a lidar com essa situação no susto mesmo. Você pode se planejar, mas sempre alguma coisa vai escapar do seu controle. E aí, quando eu falo, né, do controle, eu já fiz até um vídeo aqui no canal, que agora eu não lembro qual é, mas se eu lembrar eu coloco o link aqui embaixo também. Falando isso, que a gente acha que tem o controle das coisas, mas a gente não tem controle de nada. E a gente se coloca numa posição de ansiedade, enfim, não se coloca literalmente, mas a gente se vê muitas vezes ansiosa por coisas que a gente não tem como controlar. E aí a gente acha que essas coisas escaparam do nosso controle quando elas nunca estiveram, na verdade, sob o nosso controle. Então, eu acho que quanto antes a gente se desapegar dessa ideia de que a gente controla alguma coisa, melhor. Mas eu acho que, independente disso, o que pode acontecer é a gente estar disposta e preparada para as coisas que vierem. E como é que você se prepara para o inesperado? Como é que você se prepara para uma coisa que você não sabe o que é, nem quando vai acontecer? Eu, particularmente, acredito que a vida, que o dia a dia, que os pequenos imprevistos da nossa vida, eles servem exatamente para treinar o nosso olhar e as nossas ações para situações maiores e desafiadoras. E a gente precisa aprender a ouvir, a seguir a nossa inspiração, a nossa intuição, que vem de partes da gente que não estamos acostumadas a usar e a acessar de uma maneira geral, assim, no dia a dia. Mas elas sempre estão aí. Tipo, quando você, sei lá, tô tentando pensar alguma situação aqui, porque tem várias, mas eu não consigo lembrar de nenhuma específica. Mas sabe quando você vai fazer alguma coisa mínima e aí você tem uma vozinha dentro de você falando pra você não fazer, e aí você vai e faz, e aí dá errado, e você fica, putz, eu senti que não era pra eu fazer e fui lá e fiz. Isso aí é um treino já pra você lidar com situações maiores. E isso acontece o tempo inteiro. É que a gente não tá acostumada a prestar atenção nisso. A gente está acostumada a ignorar os nossos instintos, a ignorar aquilo que a gente sabe,
intrinsecamente, porque a gente está a maior parte do tempo procurando validação externa, procurando, enfim, uma resposta que venha de outra pessoa, uma confirmação do universo, sendo que o que a gente precisa já está dentro da gente. E essa é uma coisa que, se eu pudesse dar de presente para todas as pessoas que eu conheço, eu daria. Porém, é uma coisa que é um despertar individual que cada pessoa precisa, enfim, ter o seu próprio momento de lidar com isso. Mas é justamente essa coisa de você olhar para dentro. Eu falo que a direção certa do esforço é para dentro, porque quando você olha para dentro, as respostas que você precisa, que você normalmente está procurando fora, elas já estão aí. É que você não se dá crédito suficiente, você acha que não sabe tanto assim, você não confia tanto naquilo que você sente, naquilo que você pensa, ou naquela voz que tá falando dentro de você, bem baixinha. Ou às vezes nem tão baixinha assim, mas que você acha que é besteira, que é coisa da sua cabeça, e aí no final das contas nem era coisa da sua cabeça. Só que você se habituou a ignorar isso que tá aí. Porque eu acho que a gente vive numa época em que as coisas são muito fora o tempo inteiro, né? A gente tá sempre com estímulos externos o tempo todo. E esses estímulos, eles acabam abafando aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, o meu recado geral é que improvisar com a vida é entender que nem tudo está sob o seu controle, mas o que está sob o seu controle é o suficiente para você se preparar para o que não está. Então, sei lá, as micro situações do seu dia a dia, aquelas que começam a te irritar, aquelas com as quais você perde a paciência, são essas aí que estão tentando te ensinar a lidar com coisas que você não tem como calcular. E aí, para finalizar, eu vou deixar uma pergunta que você pode responder na sua cabeça, no seu coração ou no seu diário, que é: qual foi a situação mais desafiadora que você já passou e como você lidou com ela? A partir daí você vai descobrir, né, como você pode se preparar para próximas situações desafiadoras. Queria muito te dizer que você não vai ter mais nenhuma, mas enquanto você estiver vivendo aqui, nesse planeta, essa vida, você vai ter situações desafiadoras na sua vida. Mas, felizmente, você tem como aprender a dar aquela reboladinha para poder lidar com as situações desafiadoras que a vida apresenta daqui por diante. E também espero ter ajudado, né, com esse minicast, com esse episódio de hoje. A gente se ouve na próxima semana. Um beijo e até mais.